Oi, pessoal, boa noite. Aqui estamos novamente com muita alegria, como sempre. Vamos pedir primeiramente a proteção das equipes espirituais, do nosso Mestre Jesus, que ele continue nos conduzindo pelos caminhos dos esclarecimentos, a fim de podermos nos tornar mais livres, informar novos conceitos na medida em que vamos acolhendo aquilo que tem de melhor que vem trazer a doutrina espírita. Uh, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem e natureza dos espíritos. Esse tema está lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, item 76 a 83. Esse tema de hoje, que é a origem e a natureza dos espíritos, ele é bastante complexo e muitas vezes abstrato. Nós vamos primeiro lembrar da tríade universal. Lembra da tríade, que é um triângulo composto por, no vértice lá de cima, Deus, e nos vértices laterais, espírito e matéria, que são os elementos gerais do universo. Deus, que é a causa suprema, a causa primária de todas as coisas, ele criou o espírito e a matéria, que é o princípio espiritual e princípio material. O princípio espiritual é o espírito com letra minúscula. É importante a gente falar sobre isso, porque quando vocês podem observar que lá no Livro dos Espíritos, muitas vezes, quando se refere ao termo espírito, em alguns momentos espíritos aparece com letra minúscula ou maiúscula. E mais para frente, aqui durante essa nossa conversa, vocês vão compreender o porquê. Então, o princípio espiritual é o espírito com letra minúscula. É aquela inteligência em germe ainda, aquele conjunto ainda sem individualidade nenhuma. Já o princípio material, sendo fluido cósmico, ele é o fluido cósmico universal que vai dar origem a todas as formas materiais que existem. Tudo advém do fluido cósmico universal. Tudo que eu digo, material. Então, a mesma matéria que eu faço uma mesa, uma árvore, é a mesma matéria que está na água. O que é que muda? O que muda é a vibração. A gente vive num mundo de energias. Einstein disse que matéria é energia. Então, a matéria é tudo aquilo que toca os nossos sentidos. Mas não só com o tato, porque muitas vezes tem matéria que nós nem podemos ver, mas é matéria. O princípio espiritual, que é o espírito com a letra minúscula, ele vai se unir ao princípio material e dar vida vamos dizer, ao ser. E sobre o espírito com letra maiúscula, lá na questão 82 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são imateriais? E os espíritos dizem que imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria o mais exato. Então, não existe uma analogia dentro do nosso grau evolutivo, do grau evolutivo do nosso vocabulário. Não tem nada, não existe nada, nenhuma matéria que a gente possa comparar para que a gente possa compreender qual a constituição ou qual é a natureza do espírito. Mas sabemos que ele é uma centelha divina, é algo que foi criado, só não sabemos de quê. Então a matéria dele é uma matéria quintessenciada, que não tem como explicar que tipo de matéria é. Como é que se deu, então, a evolução do princípio espiritual?
Nesse livro aqui, psicografado pelo Chico, do Espírito André Luiz, tem uma explicação bem legal para a gente começar a falar sobre o assunto. Diz assim: trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo pela rede filamentosa do protoplasma de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído, através dos quais o princípio inteligente faz seu longo percurso pelos reinos da natureza até atingir a faixa da razão. Essa explicação de André Luiz é maravilhosa. Quando a gente começa a estudar e refletir sobre ela, ela nos traz muitas explicações. Essas mônadas celestes que ele cita aqui são a primeira manifestação do princípio inteligente, do princípio espiritual. Então a Terra estava ali, trabalhada no transcurso dos milênios da sua formação, pronta para receber essas mônadas celestes. E esse princípio espiritual, ele vai estagiar em vários reinos. Mas quais são? Quais são esses reinos? São o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Lá no reino mineral, então, ele vai aprender a aglutinação. Então, ali os átomos, as moléculas vão se reunir, se juntar, elaborando estruturas moleculares. E começam então aí as formas. Tudo isso na intenção de mais tarde o nosso corpo físico estar trabalhado na forma. Então começa lá no mineral. Quando esse princípio evolui o máximo dentro dessa categoria, desse reino, ele vai passar a estagiar no reino vegetal. No vegetal, ele vai aprender a questão da sensibilidade. Lembra lá da plantinha sensitiva, que a gente coloca o dedo nela e ela se fecha? Pois é, no reino vegetal as plantas começam a desenvolver a sensibilidade. E evoluindo ao máximo dentro dessa, da sua categoria, vão passar a estagiar no reino animal, que vai aprender a locomoção. Os animais, eles vão agindo através dos instintos, que é a inteligência mais rudimentar, ainda guiada pela inteligência suprema, porque o instinto é a voz de Deus falando ali no reino animal. E então, evoluindo ao máximo dentro dessa categoria, entra para o reino hominal. E nessa transição, trabalhando a questão das formas, chega-se então, nessa fase, a forma de perispírito. Com isso, formando-se o perispírito para que o princípio espiritual então se transforme em espírito. Nesse momento, então, o princípio inteligente se individualiza e se torna espírito. Espírito com letra maiúscula. E a partir daí estagiamos na humanidade, como estamos estagiando até hoje. E quando chegamos no grau máximo dessa evolução, quando chegarmos, se falarmos sobre nós, vamos estagiar na angelitude, dentro das várias nuances, dentro dos vários graus dessa categoria. Então, passando nos vários reinos, iremos passar pelos vários reinos, assim como quando eu falo iremos, falo do princípio inteligente, porque há algo até muito interessante. Algumas pessoas
o que a gente tem que ter consciência é de que nós não fomos pedra, por exemplo. Algumas pessoas costumam perguntar, mas então um dia eu fui um minério? Não, posso afirmar que não, que nós só passamos a ter individualidade quando nos tornamos espíritos, tá? Algo interessante que Leon Denis diz, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então é a partir daí que então começamos a ter livre-arbítrio, já temos consciência de nós mesmos, como diz René Descartes, penso, logo existo. É a partir daí, da consciência desperta, do pensamento contínuo, é que passamos a existir no sentido de saber quem somos. Por hoje é isso, muito obrigada e fiquem com Deus.